Abra sua Bíblia no Salmo 37, verso 4. Quero transmitir à igreja um abraço. Tem uma pessoa que ama muito a nossa igreja, ele está com a costela quebrada, está num hospital, foi jogar bola e aí quebrou a costela e no hospital, enquanto passa ali o seu tratamento, ele está nos vendo pela internet, o Marcos Oliveira, lá em Caldas Novas. Então, Marcão, Deus abençoe, se cuide aí na costela. Queremos também registrar que a Val está vendo de casa, mandou um recadinho que está assistindo o nosso culto, e a Esther Bida, também com a Jaqueline, que não está bem de saúde, estão acompanhando o nosso culto pela internet. É uma das bênçãos que esse recurso tecnológico nos permite. E nós precisamos usar tudo o que Deus nos dá capacidade de usar para levar a palavra dele aos confins da terra. Então, que o Senhor continue abençoando esses homens de Deus que têm trabalhado nessa retaguarda técnica, nos possibilitando essa bênção desse trabalho. O Salmo 37, no verso 4, diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora vamos lá para Mateus capítulo 6, verso 33. Quem souber de cor, repita após mim. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, que coisas são essas que Jesus está dizendo que precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça para que tenhamos tudo isso acrescentado? A partir do verso 25 do capítulo 6 de Mateus, nós lemos conselhos apontando para que nós não andemos ansiosos com a nossa vida. E o texto diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 40 centímetros no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vos será acrescentado. Amados, quando nós buscamos efetivamente
o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor vai capacitando, o Senhor vai abrindo portas, o Senhor vai dando as direções nas quais devemos caminhar. Quando pensamos nesse texto, nós temos uma orientação bem simples a respeito do estabelecimento de prioridades no nosso dia a dia, na nossa vida e na nossa maneira de ser e viver. Existe um negócio chamado pirâmide de Maslow. Quem estuda um pouco de psicologia sabe o que é isso. Essa pirâmide, ela é uma pirâmide que mostra necessidades básicas na base da pirâmide, depois necessidades psicológicas no intermediário da pirâmide e necessidades de autorealização no topo dessa pirâmide. Esse material ajuda a pessoa socialmente a estabelecer na sua vida as suas prioridades. Então, a pessoa não deve procurar priorizar a ponta desta pirâmide, porque se faltar a base, não chegaremos até esta ponta. Então, existe todo um mecanismo que precisa ser observado. Necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de amor, relacionamento, necessidade de estima, realização pessoal. Tudo isso vem da base de baixo para cima, construindo uma sustentabilidade para que nós sejamos pessoas bem resolvidas e bem equilibradas. Este texto nos dá esta pirâmide, mostrando que na vida cristã nós precisamos ter esta conceituação. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Depois, a sua justiça. E aí sim teremos as demais coisas sendo trazidas ao nosso coração. Na verdade, percebemos que Jesus dá uma invertida na pirâmide de Maslow, porque ele coloca a prioridade como sendo as questões espirituais. E isso não inviabiliza o outro trabalho, porque, primeiro, a gente tem que buscar a Deus, para que a nossa vida, no dia a dia, seja uma vida organizadinha e uma vida que vá respeitando a nossa escala de prioridades, para que a gente possa determinar onde nós queremos chegar. E Jesus deixa claro, e o salmista sinaliza: descansa no Senhor, agrada o teu coração no Senhor. E o que vai acontecer se você fizer isso? O Senhor vai conceder o que deseja o teu coração. É a mesma conceituação de Mateus 6,33. Busque primeiro o reino. Busque o reino de Deus, a sua justiça e as demais necessidades o Senhor vai suprindo. Aí fica a questão: nós temos buscado o reino em primeiro lugar? Como é essa explicação prática do buscar primeiro o reino de Deus? Eu quero convidar o Projeto Acolher a vir aqui à frente, porque eles vão mostrar para a gente um pouquinho do que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Boa noite. Gu, vai rolar o vídeo? Vai? Quem mais está por aí? Quem esteve no dia do cuidado também conosco, além dos Jarbas, está lá atrás, ou está ali fora. Pastor Paulo. Vem cá, Cris. Débora também. Vem aqui.
Meu primo também esteve conosco, a mãe dele também. E a gente teve uma equipe grande, graças a Deus. E depois a gente vai mostrar algumas fotos e vai dar para ter uma noção de quantas pessoas a gente pôde acolher naquele sábado. Eu lancei o desafio por e-mail para outras pessoas falarem que não fosse eu. Então, vou passar o microfone para quem quiser compartilhar o que sentiu e o que viveu no dia 31 de maio. Boa noite, irmãos. No dia 31, no dia do cuidado, nós saímos daqui em 3 pessoas e nós íamos pelos arredores de Santo Amaro, convidando aqueles moradores de rua que a gente tem contato com ele nos dias dos trabalhos que a gente faz, de 15 em 15 dias. E nós saímos em 4. E quando nós estávamos indo, chamamos algumas pessoas e fomos andando até o Largo 13. Estava eu e o Renato, E quando eu cheguei ali no Largo 13, eu vi um dos moradores de rua. Ele estava numa situação deplorável, caído ao chão. Eu conversei com ele, ele estava todo molhado, não sei se tinha chovido naquele dia, só sei que estava muito frio. E ele tinha urinado na roupa, então ele estava realmente bem cheiroso, Mas Deus colocou no meu coração assim uma compaixão enorme por aquele morador de rua, pelaquela pessoa, E quando eu cheguei, eu até senti o odor que ele estava. Mas aí eu o convidei e falei para ele que a gente ia trazer ele para cá, para a igreja, nós íamos oferecer um banho, fazer a barba, cortar o cabelo e etc. Dar um café e um almoço para ele. Aí ele falou que queria vir. Aí eu falei, tá bom, então faz uma coisa, você vai indo, que eu vou andar mais um pouquinho e vou chamar mais alguém. Mas aí eu andei assim alguns metros e eu percebi que sozinho ele não ia chegar aqui, porque ele tinha tido um derrame e ele mal conseguia caminhar. O lado esquerdo dele estava paralisado. Aí, o que eu fiz? Eu falei, vocês vão, Renato, você vai, procura aquelas outras pessoas que eu vou acompanhá-lo até a igreja. Aí, pedi para que ele levantasse, ele levantou. Aí, mal nós demos 3 passos, ele foi ao chão de cara, porque ele tinha dificuldade na perna de andar, e ele foi para o chão, com a cara no chão. Eu levantei, e aí falei, bom, vamos lá, que eu vou te apoiar, então. Apoie em mim, que nós vamos caminhando. Mas estava muito lento para vir para cá, porque ele tinha muita dificuldade para andar. Aí nós viemos até a Praça Floriano, Aí ele falou, eu quero descansar. Aí eu falei, tá bom. Só que nós já tínhamos parado umas 3 vezes até chegar à Praça Floriano. Aí eu falei, tá bom, vai, senta um pouquinho aqui. Aí ele sentou e tal. Aí eu falei assim, faz uma coisa. Fica sentado aqui que eu vou lá na igreja, vou pegar meu carro e eu venho aqui te buscar. Aí vim aqui na igreja, peguei uns plásticos e tal, forrei o carro, e trouxe ele para cá. Mas Deus é tão bondoso que quando eu cheguei lá, que eu encontrei, eu até senti aquele cheiro dele. Mas no carro, e depois eu não senti mais nada. Aí chegou aqui, eu ajudei ainda a entrar no banheiro, porque a gente ofereceu um banho para eles, eu ajudei ele a entrar no banheiro, ajudei a tirar a roupa dele, porque ele não conseguia tirar a roupa, porque ele tinha um lado paralisado. Aí peguei uma cadeira, sentei ele lá no chuveiro, E aí, meus irmãos, vai, toma seu banho, Mas aí eu vi que ele estava com muita dificuldade para tomar banho. Daqui para baixo ele não conseguia se lavar, Aí eu peguei a buchinha lá, lavei as pernas dele, lavei os pés dele, E até pensei naquela passagem que o Senhor Jesus lavou o pé dos discípulos, Meu irmão, Deus coloca no coração da gente assim uma compaixão enorme pelas pessoas, que passam por essa situação. Então, essa é a minha experiência. Boa noite, igreja.
Quando eu me ofereci para participar, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a perceber que eram pessoas como eu, né? E que precisavam de atenção, de um carinho, conversar. E fazendo as unhas das mulheres e dos homens que vieram para cá, eu conheci várias histórias. E uma delas foi da Tatiana. Se eu não me engano, foi uma moça que passou até mal na hora da oração. Ela estava passando muito mal, que ela está grávida. E eu fazendo a unha dela, a gente conversou bastante. E restaurar assim, um pouquinho da dignidade deles diante da sociedade foi muito bom. Assim. A expectativa que eu tinha era tipo, putz, eu estou grávida, eu vou passar mal. Quando eu senti o cheiro de alguns deles, ou quando eu vi a situação de alguns outros, mas eu não tive nada, graças a Deus, e consegui ajudar a fazer as coisas que mais precisavam. Então, eu dou glória a Deus, porque eu fui útil naquele dia e porque eu pude fazer alguma coisa por eles. A gente olha eles na rua assim, a gente pensa, putz, o que será que aconteceu com essas pessoas para estarem assim, né, morando na rua, nesse estado assim, sem roupa, sem tomar banho, sem comer, sem ter um teto para dormir? Mas o que importa é que a gente conseguiu ajudar eles. E eu fiquei muito feliz por isso. Eu fiquei muito feliz de estar e participar desse projeto, porque esse é o papel da igreja. Ir pelos campos, pelos valados e buscar aqueles necessitados. E eu agradeço a Deus porque um dia também alguém teve a misericórdia e foi resgatar o meu pai na Praça da Sé. Meu pai estava arrebentado lá, sem esperança de nada. Como muitos chegaram aqui. Mas depois de tomar um banho, tinha um cabeleireiro que não sei de onde ele apareceu, quem foi que indicou ele aqui, amigo, ele disse que é amigo de alguém, daqui da igreja. Rapaz, aquele cara deixou a moçada linda. Depois de tomado banho, cortado o cabelo, eles saíam, eles olhavam no espelho, eles mesmos não acreditavam da aparência que eles tinham. O rapaz que chegou com a esposa, ele olhou e falou, nossa, é minha esposa essa daí? Eu falei, vai lá e dá um beijo nela. Aí ele falou, nossa, ela é bonita, né? Eu falei, vai lá e fala para ela antes que alguém fale primeiro. Irmãos, e poder falar que Jesus Cristo muda o viver, que Jesus Cristo transforma, esse é o papel da igreja, de poder falar, buscar o reino de Deus e dizer para as pessoas que não importa em que situação ela possa estar, a graça e a misericórdia de Deus é muito maior do que a situação ou o pecado que aquela pessoa se enfiou. O amor de Deus é muito maior. E isso é gratificante, é poder experimentar o reino de Deus aqui na terra. Eu agradeço a Deus por estar naquele dia aqui e poder ajudar aquelas pessoas e poder fazer um pouquinho daquilo que Jesus falou para nós, de uma forma com o projeto Acolher. Eu agradeço a Deus. Naquele dia foram acolhidas 39 pessoas, para a honra e glória do Senhor. Algumas delas têm voltado e têm convivido conosco aqui na igreja. E eu queria confessar uma coisa para os irmãos. Desde o dia 31 de maio, a gente não sai para distribuir café da manhã para eles. E no meu coração, esse ministério começou a esfriar. Eu comecei a ficar desanimada. E aí a Deise falou, Dani, vamos marcar outra ação, né? Não vamos esperar a Copa terminar, né? Eu acho que eles estão precisando da gente. E daí, hoje,
durante o culto e durante a ministração dos louvores, em que a gente cantou, ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo, sara essa nação, eu senti, Deus reacendeu o fogo por esse ministério no meu coração. E eu agradeço a Deus e eu quero comunicar aos acolhedores que no próximo sábado, às 5 da manhã, estaremos aqui, em nome de Jesus, para distribuir o café da manhã para eles e revê-los, né? E também levar um pouco da palavra de Deus para eles. Amém? Marquinhos, dá o play, por favor. Obrigada. Pode o meu braço de amor não tocar e abençoar ombros carentes de paz, de se deixarem abraçar. Pode minha voz de amor clara não fazer-se ouvir, trazendo consigo a luz, fé e esperança parir. Minha palavra de amor, límpida a resplandecer, que resumiu em Jesus tudo que tenho a dizer. É meu legado de amor, pelo universo a ecoar, com a mensagem da cruz, amor eterno a proclamar. Minha palavra de amor, límpida a resplandecer. O nome dessa canção que está tocando ao fundo é O Legado. E esse é o legado que a gente quer deixar nesse bairro. Um legado de salvação e de carinho para as pessoas que precisam. Que você, como nós, também se faça essa pergunta: qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, nesta igreja, nessa comunidade? Que o Senhor use as nossas vidas. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Queria que o grupo se colocasse aqui à frente para a gente orar por vocês. Uma coisa que alegra muito o nosso coração é que houve um passado na nossa igreja, que um dos nossos pastores foi até a ótica aqui do lado, mandar consertar um óculos, e o pessoal da ótica falou: "Ô, pastor, deixa que eu levo lá na igreja." Aí o pastor voltou e ficou esperando, e o rapaz não voltou. Aí ele voltou lá, falou: "E aí, deu certo?" "Ô, pastor, eu fui lá, bati na porta de aço, mas não tinha ninguém." Aí o pastor: "Porta de aço?" "Eu fui lá na igreja." "Mas que porta de aço?" "Não, a igreja não é descendo a Barão, descendo aqui a rua, descendo a Barão ali no meio do quarteirão?" "Não, a igreja é aqui do lado." "Aqui do lado tem igreja?"
E aí o pastor trouxe a pessoa, ele olhou, olha, eu já pensei que era depósito de gás, já pensei que era estacionamento. Quando eu dei a ideia de pintar de uma cor, aí sim ficou parecido o depósito de gás. Mas hoje a gente agradece a Deus, porque a nossa igreja já tem uma identificação com o bairro. As pessoas já sabem que aqui é uma agência do Reino de Deus. Recebemos uma visita de 2 coordenadoras do projeto Antônia, que é um projeto que acolhe mulheres que saem da prostituição e precisam se reintegrar ao mercado de trabalho, e também o Centro de Valorização da Mulher, que fica ali na praça. Já recebemos uma visita deles, e a visita foi assim, olha, nós estamos andando pelo bairro e perguntando onde tem um lugar que a gente possa desenvolver um trabalho legal. E as senhoras que estiveram aqui disseram, as pessoas no bairro apontaram vocês como uma organização que já está fazendo. Então, eu louvo a Deus, porque a gente está conseguindo buscar o reino de Deus e levar a quem precisa palavras de ânimo, de incentivo e de apoio. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, obrigado, porque de uma forma muito prática e local, a gente entende um pouquinho do que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Te louvamos pela vida de cada um envolvido nesse projeto e também pela vida da igreja que nos apoia e nos dá suporte em oração. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado e a Tua palavra tem se cumprido. Nós temos buscado o Senhor, nós temos buscado a Sua justiça e o Senhor tem acrescentado as necessidades que vêm surgindo. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, voltando a olhar para esse texto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Talvez nós sejamos levados a imaginar que, ao buscarmos o reino de Deus, nós somos levados a pensar em algo muito amplo, em algo muito macro. E, na verdade, buscar o reino nada mais é do que vivenciar as verdades do reino onde nós estamos. Como é que Jesus definiu em semelhança o reino de Deus? Ele disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançava semente na terra, Marcos capítulo 4. É como um grão de mostarda, ainda em Marcos capítulo 4. Em Lucas, Jesus fala que o reino de Deus parece o fermento. Depois ele diz, isso em Lucas, depois numa das parábolas ele fala que o reino de Deus é semelhante a um tesouro que alguém esconde em casa e dá muito valor para aquilo e procura cuidar e zelar daquilo. O Senhor Jesus em Mateus diz que o reino de Deus é como o homem que busca pedras preciosas e pérolas. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a rede no mar. O Senhor disse que o reino de Deus é semelhante ao pai de uma família. O Senhor disse que o reino de Deus é semelhante a um rei que celebra as bodas do seu filho e as virgens que estão para entrar para o noivado, como sendo o seu povo. Então, Jesus foi traduzindo o reino de Deus em situações muito vivenciais. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é trabalhar e buscar no nosso coração, porque onde esse reino vai ser estabelecido? Ele não é um reino político. Até houve uma certa confusão e uma certa ansiedade de que o estabelecimento do reino de Deus fosse algo político. E Jesus trabalhou para mostrar que era diferente. No momento em que ele anunciou, vou a Jerusalém, que era o centro político, então aquelas pessoas que tinham um pensamento errôneo, e aí eles não têm culpa,
Era uma necessidade que eles tinham, dada a opressão do Império Romano sobre o povo. Eles entenderam, uau, agora Jesus vai para Jerusalém e vai tomar o poder, e aí os black box já se prepararam para ir e tal. Quando chegaram na entrada de Jerusalém, o que eles encontram? Jesus montado num jumentinho. Qual era a relação do jumentinho com a mensagem que Cristo estava trazendo? Nem foi uma mensagem tão audível no sentido dele dizer: o meu reino não é deste mundo. Mas quando as pessoas viram Jesus entrando na cidade, sendo saudado como rei, sendo tratado como rei, mas não montado num cavalo branco, não montado num animal de guerra, num animal, via de regra, usado por líderes e soldados, ele entra montado num animal caracteristicamente de paz. E naquele momento onde ele entra, e aí os irmãos imaginam a cena, né? Quem é do campo pode até imaginar. Você espera lá um camarada vindo a cavalo, então tem aquela visão, o cara vem montado num cavalo grande, alguma coisa assim. Aí chega Jesus montado num jumentinho. Um animal totalmente voltado para questões pacíficas, um animalzinho de carga, e aí Jesus aparece montado nele. Aquela visão, ela já quebra o paradigma que a sociedade estava impondo a Jesus naquele momento. E ele diz: o meu reino não é assim. O meu reino, ele vai acontecer e vai ser vivido nos corações. Então, quando a gente pensa nessa expressão, buscar primeiro o reino de Deus, nós temos que olhar para tudo que vem do alto. Isso é reino. E tudo que vem do alto deve ocupar a prioridade na nossa vida. Nós vimos homens e mulheres, jovens, trabalhando nesse projeto. Não é fácil chegar aqui às 5 da manhã. Tem gente que sai da sua casa 4 horas da manhã para poder chegar aqui às 5, e aí juntos tomamos o café e saímos. Essa saída não é fácil. Você sentar na calçada com um camarada, oferecer o café, dar o pão, e também não pode ser assim, né? Dar o pão e já fica de lado, não. O negócio é criar vínculo. E aí a gente senta no chão com o camarada. A gente não come junto com ele porque a gente já comeu. Mas a gente senta junto com ele, a gente conversa, a gente pergunta. Um dos camaradas que apareceu aqui, ele chama Heraldo. Ele mora dentro de um Fusca. Eu não sei como aquele Fusca andou até aqui. Né? Não sei. O carro ele é todo amarrado com corda, preso com arame. E a maioria, quase absoluta desse pessoal, trabalha com reciclagem. E um point que a gente achou e temos frequentado bem com eles, fica próximo a um dos ferro-velhos onde eles trabalham. Então, eles recolhem durante a noite para os seus carrinhos lá e dormem embaixo do carrinho, dentro do carrinho, no meio do lixo ali, para no outro dia poder fazer as suas vendas e, enfim, e trocar aquilo por algum dinheiro. E esse Heraldo, ele tinha um cabelo que, a última vez que eu vi na rua, estava o cabelo mais ou menos aqui no ombro. E o cabelo dele não é dread, né? Feito assim, né? O cabelo dele é dread, feito na marra, feito na rua. Então, é aquilo lá que a gente imagina. Ele foi um dos que saíram transformados da mão do irmãozinho que veio cortar o cabelo. Então, a gente vê que... É foto dele aí? É que não dá para projetar agora, né? Mas, queridos, a transformação é forte. Agora, mais forte é o camarada olhar no seu olho e falar: ô, seu Bira, que legal que o senhor voltou. Saber o nome da gente.
e a gente saber o nome deles. E aí a gente conhece a história. Isso é buscar o reino. Mas buscar o reino também é zelar por outras coisas. Buscar o reino é aprimorar no canto, para o coral cantar na praça, para o coral se apresentar. Buscar o reino é você, se você é empregador, buscar o reino de Deus é você ser um bom empregador. Você trazer aos seus liderados uma experiência de respeito, de carinho, de valorização como ser humano. Todos os valores que a gente imagina que foram pregados em palavras, mas vividos na prática por Jesus, é o reino de Deus. Porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. E foi Ele, nas suas andanças entre nós, que Ele foi quebrando os paradigmas. Até sendo apontado, olha, esse aí diz que é, mas anda com pecador. Amém, Ele veio para buscar o pecador. Ele veio para resgatar o pecador, para tirar o pecador de onde o pecador estava. Aí ele dizia, as pessoas diziam, olha, aquela mulher adúltera, ela chega no pé dele ali, despeja e chora e ele deixa. Mas ela estava chorando de arrependimento. Aquela mulher que foi pega no flagrante adultério e trazida aos pés de Cristo, condenada pelo crime cometido, e a pena era ser apedrejada, e trouxeram aquela mulher e disseram ao mestre, e aí? O que fazer agora? Foi pega no flagrante, e está aqui condenada, todo mundo com a pedra na mão, esperando que ele desse a ordem. Se ele cumpre a lei e manda apedrejar, todo o amor e aquela mensagem toda criaria um ponto de divergência e isso seria complicado. Se ele diz, não apedrejem a mulher, ele estaria quebrando a lei que Moisés havia estabelecido e aí, de novo, criaria um ponto de divergência que traria problemas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai dar sabedoria. Deus vai dar discernimento para você falar ou não falar. Jesus olha para aquela situação e diz alguns livros que falam daquela época que ele começou a escrever com uma varinha no chão alguns pecados. Então ele escrevia o pecado e olhava para o camarada que cometeu aquele pecado, tipo assim, aí, eu sei o que você fez no verão passado. E aí ele escrevia o pecado e olhava para a pessoa, e ele escrevia e olhava para o outro, aí ele disse, olha, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Ninguém atirou a primeira pedra. Por quê? Como ele, ali, foi reconhecido por aquele grupo como autoridade, e a palavra dele era a palavra decisória, apedreja ou não, se ele apontasse o erro de alguém, a pena era clara, do lado da mulher, e seria apedrejado também. Alguém arriscou? Ninguém. Porque o homem é pecador, todos nós somos pecadores. Pastor, isso quer dizer que Jesus acoitou uma adúltera, apoiou o adultério? Não. Jesus vê o que o olhar humano não vê. Ele vê coração. Por isso que quando ele pega na mão daquela mulher, o que ele diz para ela? Nenhum dos acusadores te apedrejou. Vai e não peques mais. Ou seja, ele sabia que ela era pecadora, mas ele também sabia que naquele processo da prisão, da condenação, da humilhação e do trazer aquela mulher até aquele lugar, e ela não foi trazida com delicadeza ela foi trazida sendo tratada como uma criminosa que ia morrer. E ao ser colocada ali no chão, é claro, ela sabia que dali a minutos ela seria apedrejada e seria morta. Nesse momento, ela faz uma revisão de vida.
e ali ajoelhada, esperando pelas pedras para acabar com a sua vida, com certeza o desfecho mostra que no coração dela ela deve ter se arrependido. Por isso Jesus a acolhe e diz a ela: vai e não peques mais. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E no momento em que Jesus age com justiça, é a segunda parte do verso. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O que é buscar a sua justiça? É buscar o que é justo, é buscar o que é correto, é buscar o que é certo. Isso é buscar a sua justiça. Buscar a sua justiça precisa ser traduzido nos nossos relacionamentos. Quando você chega a um supermercado e a vaga que você vê disponível, ela tem um desenho, se o desenho for assim, parecido comigo, assim, e tem uma curvinha assim, eu não posso parar, porque o meu desenho deveria ser diferente, como o do Nivaldo Garuti, certinho, né? Então, mas tem aquela vaga que tá um desenho lá, não é para barrigudinho, aquilo é para mulher grávida. Tem o outro desenho lá que tem uma cadeirinha de roda desenhada, não é para você, é para alguém que precisa. Eu vi um videozinho americano que eles pegaram um cadeirante e o cadeirante estacionava a cadeira dele numa vaga comum de carro. E as pessoas iam entrar, tá o cadeirante lá com a cadeirinha dele lá na vaga, tal. Aí ficava aquele constrangimento para mostrar o inverso, né? É porque, às vezes, o cadeirante chega e a vaga dele está ocupada. Então, eles fizeram o inverso e, de uma forma lúdica, eles mostraram como é complicado isso. E teve uma situação lá que o cara estacionou só a cadeira. O cara pôs a cadeira de roda ali, e aí a câmera ficou mostrando, o cara embicou o carro, uma cadeira de roda. Ele olhou para lá, olhou para cá, aí fica aquela situação, a verdade inversa. O que é buscar a justiça de Deus? É buscar o que é certo. Agora, o que Jesus ensinou a nós sobre impostos? Jesus já falou alguma vez sobre impostos? Um tema tão complicado, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus pagou impostos? Sim. Chegou num determinado momento que ele deveria pagar o imposto, ele chama Pedro e fala: ó, pesca um pouco aí. Como assim? Pesca um peixinho, hein? Aí Pedro foi lá, pescou, agora abre o peixe aí. Abriu o peixe, tinha uma moeda. Ele falou: agora vai lá e paga o meu imposto e o seu. Aí Pedro limpou a moedinha lá, foi lá e pagou o imposto. E aí Jesus ensina: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso é buscar a justiça do Senhor, é cumprir os nossos papéis sociais de forma justa. Será que aqui, no meio do povo de Deus, tem pessoas que devem, mas não aquelas que devem e vão pagando, mas aquelas que devem e não pagam? Será que isso não é um mau testemunho? Se as pessoas sabem que você é crente, o rótulo que a gente leva, aí você vai e compra um produto, olha, toma um pouquinho, depois eu passo aí e pago o resto, a pessoa confia porque você é crente, e aí você não volta mais. Tem muita gente que diz: olha, não gosto de fazer negócio com crente. Isso é chato, isso é ruim, porque deveria ser o inverso. A gente deveria ter daquele portão para dentro as pessoas mais confiáveis que a sociedade pudesse conhecer. Uma confiança tamanha que bastasse a palavra da pessoa, como no passado, que não é do meu tempo, mas o meu avô dizia que haviam negócios feitos com fio do bigode, e aquilo era a comprovação. E hoje em dia, infelizmente, não temos do portão para dentro
pessoas que busquem a sua justiça. E aí a gente tem pessoas que não são as referências dentro dos seus meios de trabalho. Pessoas que não são referência, e aqui não estou generalizando. Louvo a Deus porque muitos aqui são e têm dado testemunho público disso. Mas, via de regra, às vezes nós temos uma tendência a dar uma esquivada e não buscar a justiça de Deus. Ser justo é pagar um bom salário, ser justo é tratar com educação, ser justo é ser cortês, ser justo é trabalhar para o patrão de uma forma como se fosse para Deus. Isso está em Colossenses, não é uma palavrinha colocada aleatoriamente. Nós precisamos olhar para o nosso patrão como se estivéssemos trabalhando para Deus. Então, precisamos resgatar estes valores quando pensarmos em buscar a Deus. Em primeiro lugar, procurarmos compreender que tudo que vem do alto precisa ocupar a nossa mente em primeiro lugar. Por isso Paulo diz: pense nas coisas que são do alto, busque as coisas que são do alto. E Deus tem dado a nós ferramentas e oportunidades para que a gente busque de verdade isso tudo. Isso é buscar o reino. Buscar a justiça é vivenciar nos relacionamentos as verdades que a gente vem experimentando. E muitas vezes, queridos, a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo prepara muitos laços para nos derrubar e nos derrotar. E às vezes pequenas brechas que a gente dá na nossa vida, amanhã se tornam grandes aberturas de acusação para o inimigo. Por isso que quando falamos de buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a sua justiça, você, como homem de Deus, como mulher de Deus, precisa ser visto pela sociedade que te cerca como um exemplo absoluto. Um exemplo absoluto. Contei já alguns anos atrás, mas quero repetir essa história. Quando eu vendi a minha casa, lá no Grajaú, uma senhora que morava no prédio do José Inácio, que é o pai do Ramon. Na época, o José Inácio ele era diácono aqui na igreja, e ele comentou no prédio dele: o pastor da minha igreja está vendendo a casa. A mulher passou na casa, olhou, pediu licença para olhar, gostou da casa e falou: seu Jairo, gostei, e quanto vocês querem na casa? Na época, o preço, se minha memória não me engana, 38 mil, mas enfim, vamos pensar em 38 mil. E aí a mulher falou: ah, legal, eu vou verificar e eu acho que vai dar para eu comprar e tal, porque eu quero morar por aqui, a minha mãe e tal, eu moro no apartamento. Legal, ela foi embora. No dia seguinte, ela me ligou e falou: pastor, o senhor pode me dar o número da sua conta, que eu queria dar um sinal, estou com medo de alguém aí comprar casa e tal. Dei o número da conta da Ruth. A Ruth me liga dali a pouco e fala: Jairo, depositaram 22 mil reais na nossa conta em dinheiro. Você sabe o que é isso? Eu falei: eu acho que é a mulher da casa. Liguei para ela e falei: minha senhora, a senhora depositou um sinal na minha conta? Ah, depositei, já caiu. Eu falei: já, e a gente já foi avisado, mas a senhora depositou 22 mil reais? Sim. Eu falei: então, mas a senhora não viu um documento da casa? Ela me disse: o meu vizinho disse que o pastor da igreja dele estava vendendo. Pronto. Eu falei: então o pastor da igreja está dizendo: passe na minha casa à noite, eu vou mostrar toda a documentação, está tudo em ordem, vou preparar o contrato, o recibo, porque a senhora não pode sair pondo dinheiro na conta dos outros assim do nada. Pastor, eu coloquei o dinheiro na conta de um homem de Deus. Fizemos negócio, bênção de Deus, e
tudo deu certo. Os irmãos percebem? Isso é buscar viver de uma forma justa. As pessoas têm que olhar para a sua vida e falar: olha, aquela pessoa é de confiança. Eu faço o que ela precisar, porque eu confio nela. Isso é deixar Deus reger a nossa vida. Isso é deixar Deus conduzir a nossa vida. Porque quando eu busco a prioridade do reino, Ele vai me dar alternativas para buscar a sua justiça, e quando eu faço essas duas coisas, as demais vêm com naturalidade. Porque Deus não decepciona aqueles que nele confiam. O Senhor não abandona aqueles que nele depositam a sua confiança. O Senhor não encolhe a mão para aqueles que levam o relacionamento com Ele com seriedade, com sinceridade no coração. Por isso, amados, o meu convite nesta noite é para que nós olhemos com um olhar bem simples o que a palavra do Senhor nos desafia. O desafio que a palavra nos traz nesta noite, ele tem duas etapas iniciais e uma consequência. Primeira etapa, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As coisas de Deus precisam ter prioridade na sua vida. Lembrando que em coisas de Deus, nós temos família, é de Deus. Trabalho, é de Deus. Igreja, é de Deus. Só que dentro dessa escala, aí você tem que compreender que sua família tem prioridade, depois o reino de Deus, como igreja, e aí a gente vai estabelecendo. Segundo passo, buscar a sua justiça em primeiro lugar. Viver uma vida totalmente transparente. E hoje de manhã, conversando com uma pessoa, falávamos um pouco sobre invasão de privacidade. E aí eu coloquei para uma pessoa, a filha tinha reclamado com a mãe que a mãe às vezes invadia a privacidade dela. Eu estava explicando para ela que esta privacidade, que às vezes os filhos, via de regra, reclamam dos pais, normalmente tem algo embutido que não é bom. Porque se fosse bom, qual o problema do meu pai e da minha mãe ver o que está aqui? Via de regra, se a gente quer a proteção me fugiu a palavra. Não, da privacidade, né? 52 anos, às vezes a palavra forte, mas a gente laça. Se nós queremos a proteção da privacidade, não, isso aqui não é para você ver. Por quê? Da minha boca só devem proceder palavras de bênção. Do meu Facebook só devem partir coisas que vão abençoar a vida de quem ler. Logo, o que publicam no meu Facebook e os meus amigos vão ver, tem que passar por esse crivo. Se não passa, tchau, deleto e vai embora. E se insistir numa publicação, eu bloqueio, nem quero ver mais sua cara no Facebook. Então, precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente, no discurso de querer privacidade, a gente abre grandes brechas para o inimigo destruir famílias. Buscar a justiça de Deus é viver de uma tal maneira que qualquer ângulo que alguém olhe para você, reconheça um homem, uma mulher de Deus. Pela postura, pela honestidade, por ter os seus compromissos financeiros quitados, por ser um profissional respeitado, por ser uma pessoa de confiança,
por ser uma pessoa que leve o rótulo de homem de Deus com seriedade. Quando você busca o reino, vive a justiça de Deus, as demais coisas o Senhor vai acrescentando na medida das necessidades que surgem. Tudo isso só acontece quando o Senhor rege a sua vida. Portanto, amados, o desafio, o convite que eu quero deixar para o seu coração nesta noite é a leitura simples deste verso. Que o Senhor te ajude a buscá-lo em primeiro lugar, a buscar a sua justiça a todo custo, para que as demais coisas sejam acrescentadas no seu viver. Amém? Vamos ouvir o nosso coral entoando o cântico Tu regerás, tudo regerás. Que a melodia desta música possa ser a sua oração, reconhecendo a regência de Deus sobre a sua vida. E que esta melodia leve mais reflexão ao seu coração, levando você a pensar que você precisa buscar o Senhor, a sua justiça, para que as suas necessidades sejam atendidas.
Este soberano rei é aquele cujo reino nós precisamos buscar em primeiro lugar. Deus abençoe, coristas. Uma coisa que é bonito num coral é que a junção das vozes traz a beleza maior. Se colocássemos individualmente cada um a cantar, alguns poderiam fazer bonito, mas talvez não, pela insegurança. Mas aí quando você canta junto com quem sabe, você tem ali 2, 3 perto, aí a coisa empolga e a gente sente a beleza. Quero convidar a igreja a se colocar em pé e ao centro, porque juntos somos mais fortes. Aí agora eu quero fazer aquela baguncinha santa, né? O fundo vem para frente. Vem, Éder, vai empurrando aí a sua turma. Vem para cá, ninguém embaixo do mezanino. Vem apertando, vem apertando. Bira, chega você para frente. Isso, Júnior, isso. Isso, entra aí nesse banco aí do lado. Isso. Esta é a visão que agrada o Senhor. Uma igreja unida, uma igreja que anda junto, buscando o reino, buscando a sua justiça, para ter as suas necessidades atendidas. Santo e eterno Deus, derrama sobre nós, cada dia mais, a tua direção, a tua instrução, para que nós saibamos o que buscar em primeiro lugar. Que o Senhor nos ajude a identificar o teu reino nas menores coisas e buscar em primeiro lugar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver uma vida de justiça, vivendo no nosso dia a dia uma justiça tal que seja o nosso cartão de visitas. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe de tal maneira, quando buscarmos o teu reino, quando estivermos vivendo a tua justiça, que o Senhor atenda, ó Deus, às necessidades que o teu povo tem no seu dia a dia. Ó Pai, sabemos de muitas necessidades. Nesse grupo aqui, reunido, temos vários universos presentes. Problemas de saúde, problemas de emprego, problemas de relacionamento, dificuldades das mais variadas ordens, que às vezes nem podemos imaginar. Mas a tua palavra diz que se buscarmos o teu reino e vivermos a tua justiça, o Senhor vai acrescentar o que falta, para que a nossa felicidade volte a brotar do nosso coração. Oramos assim agradecidos pelo teu cuidado, pelo teu zelo, e queremos nos comprometer em buscar o teu reino, buscar a tua justiça e confiar que o Senhor vai nos atender naquilo que precisamos. Oramos assim, no nome poderoso de Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém. Que Deus derrame sobre você a sua paz e a sua bênção. Não desmanche a formação, que eu quero fazer uma foto. Para baixo, vocês três aí. Não, precisa ajoelhar, não. Sai todo mundo, sim.
Queridos, todos olhando aqui com alegria. Essa é bênção. Dê um abraço, seu irmão. Temos um delicioso, mas não pode correr, tá? Não pode ir correndo para a cantina. Mas nós temos um delicioso caldo verde esperando lá na cantina. Gustavo Terror, garante o meu prato lá, por favor. Deus abençoe, boa semana para você.